Bom dia. Eu já falei para todo mundo. Hoje é dia 4 de agosto, para quem não está aqui. Então, vamos começar. Eu já rezei pelos ouvintes, Sabrina. Vou falar aqui. Bom, eu me chamo Ana Paula, para quem me conhece. Acho que pode ter gente que me conhece aqui. Eu sou mãe agora de um bebezinho de um ano e 3 meses. Casada com o Fernando. Não sei também se alguém não conhece aqui, né? Eu vou falar. Há 7 anos sou casada. A gente namora 13 em agosto. Não, outubro. E acho que é isso. Eu participei do GOS de 2010 a 2020. Foram 10 anos de GOS, muito bem vividos. Hoje eu vejo assim de fora e falo, cara, como eu vivi bem minha juventude e como foi uma parte muito importante da minha vida. Que quando você tá dentro, você não tem noção. Mas quando você sai, eu acho que você tem mais essa noção ainda de como foi muito legal, sabe? Participar de tudo isso. De viver 100% aqui, sabe? Junto com... Não gosto. Eu tenho muito carinho pelo GOS, agradeço o convite por estar aqui hoje. Foi muito legal, sabe, relembrar tudo, porque por mais que a gente sabe, né, a gente vai esquecendo, então foi uma reciclagem para mim também. Foi bem legal. Eu até trouxe aqui, né, as coisas. A minha formação foi basicamente na Renovação Carismática Católica, da RCC. Eu tenho até alguns livrinhos aqui, né. Eu peguei algumas coisas. Eu relembrei, né? Eu dei uma olhadinha assim, relembrei algumas coisas daqui. Vou mostrar para vocês, mas não tudo que está aqui, tá? Eu me embasei em algumas coisas que eu já tinha anotado e também daqui, que ajuda bastante, né? Essas apostilas, assim. E principalmente essa aqui de perguntas, é bem legal. A Bela me pediu para falar sobre cura e libertação, mais voltado para o retiro, né? Mas é bem complexo. É bem complexo porque a partir do momento que a gente levanta a mão, que tem um momento que a gente vai tocar a mão, na verdade, para alguém para rezar, a gente já está rezando por cura e libertação. Por quê? O nosso coração é ferido por causa do pecado. Então, toda vez que eu estou rezando por alguém, por mais que eu não fale, peça cura e libertação, eu já estou fazendo isso. Por causa disso. Porque o amor de Deus cura tudo. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Tanto que na renovação, o ministério é chamado Ministério de Oração por Cura e Libertação. Porque a nossa base inteira é a oração. Sempre orar por isso. Antes de adentrar certinho, eu queria saber de vocês. Eu acho que eu conheço quase todo mundo aqui, mas todo mundo aqui é servo, né? Todos são servos. Estou falando com servos, certo? Todos servos. E todo mundo já serviu no retiro? Já serviu no retiro? Não? Tem primeira vez ali? Primeira vez servindo no retiro. Você já serviu no retiro? Não também, primeira vez. Você já? Já, então tá. Então 3 pessoas novas. E a partir do que alguém vai escutar também vai estar novo servindo no retiro. Você vai escutar, né? Vamos ver se vai escutar. Vamos fazer chamada oral no final. Se você estiver escutando nessa hora, mande um emoji pra Bela. Quero ver. Aí do nada percebeu que o seu emoji. Então é isso, só para eu saber, só para ter uma noção. Eu separei essa formação em 5 partes, tá? Já foi uma.
Na verdade, não foi uma, não, foi a introdução essa, desculpa. A última oração, então, são 4, teoricamente. Então, tá bom, vou começar. Quando eu fui me preparar, né, eu comecei a sentir, Deus fala muito comigo por música. E aí, tanto que eu pedi, né, falei assim, a Brisa Leve, a música da Brisa Leve, e me veio a outra música que era do Em Verdade, Te Digo. As duas são do Espírito Santo. Só que uma é o Espírito Santo Brisa Leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, e a outra é Fogo do Céu, Espírito Santo, cara. E eu fiquei, cara, o que Deus quer falar isso comigo, né? O Rafa até brincou com música dos anos 80. Eu falei, velho. Aí a gente tá trazendo de flashback, trazendo de volta. E aí eu falei, cara, o que Deus quer falar comigo com isso? E aí eu fiquei, cara, Deus... Qual que é a diferença desse Espírito Santo? Alguém sabe a diferença do Espírito Santo Brisa Leve pro Espírito Santo Fogo do Céu? Não tem diferença, é o Espírito Santo. A verdade é que Deus age da maneira que Ele quer. Deus age, às vezes pode estar um momento de explosão que a pessoa está lá naquela brisa leve. Isso acontece. Ou ao contrário, sabe? Está um momento lá, euforia. Isso já está mais difícil. E a pessoa tá ao contrário, né? Enfim, vocês entenderam. Mas é possível, sabe? Porque Deus age na maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Não cabe a nós entender a Deus. Cabe a nós conhecer a Deus. E aí, não tem como a gente comparar, fazer comparações de momentos, comparações de como Deus age mais nesse grupo, como Deus age mais no outro, porque Deus age em todo momento, de todas as formas. A gente acaba até tipo, nossa, acho que o grupo não foi tão legal dessa vez, mas Deus realiza, é Deus que realiza, sabe? A gente não pode ter isso, achar que a gente... quando esse pregador pregar vai ser incrível. Não dá pra saber, sabe? E Deus queria que eu fizesse isso, que Ele falasse isso pra vocês, que dê 1 milhão de formas de agir, 1 milhão de formas de fazer. E assim também na oração. Quando a gente vai rezar por alguém, ou até mesmo por nós. E Deus também queria que eu dissesse que eu até falei lá fora que a unção do dia de hoje é única. O que Deus tem para você hoje, neste dia 4 de agosto, é único. O que Deus tem para a pessoa que vai escutar esse áudio, não sei se é hoje ou no outro dia, é único. Então, se eu deixo passar a unção de hoje, ela não vai ser igual a de amanhã. Às vezes, Deus tem para liberar uma cura para você hoje, mas não vai te liberar amanhã. Ou Ele pode fazer outras coisas amanhã que não vai ser hoje. A gente tem que viver o nosso dia. Deus já fala isso, né? A gente vive o nosso dia, não o nosso passado e nem o nosso futuro. Vamos viver o dia de hoje, a unção do dia. E falando, essa primeira parte eu estou falando sobre Deus, tá? Como eu falei, começar pelo maior. E a virtude de Deus, pra mim, a maior virtude de Deus, pra mim, eu até perguntei pro Fê qual que era a maior. Deus é dono de todas as virtudes, tá? Ele tem todas as virtudes. Mas pra mim, a maior virtude de Deus é a misericórdia. E eu não tenho como falar sobre oração por cura e libertação sem falar da misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso, que às vezes eu fico imaginando, assim, a gente entrar na misericórdia de Deus é uma coisa surreal. Quando a gente, por exemplo, alguém vai lá e nos machuca, sabe? Você confia em alguém te machucou e você fica magoado. A pessoa tá magoada. A pessoa não foi legal com você. Aí você como um bom cristão, não, vou perdoar. Perdoa. Não, vou perdoar. Mas você ainda continua magoado muitas vezes. Eu sou um pouco assim. Aí eu fico imaginando Deus, cara. Deus te ama muito, muito, muito. E você vai lá e peca. Como será que Deus se sente? A gente não gosta de se sentir magoado. O que o nosso pecado gera em Deus? Deus nos ama. E Deus perdoa tudo. Então, por mais que você magoe, Ele te perdoa. Ele te quer, Ele te deseja.
E para mim, essa é a maior virtude de Deus. E Deus queria... Quando Deus me colocou assim, eu quero que você fale sobre a misericórdia, mas eu falei, o que, Senhor? Tem tanta coisa para falar da misericórdia, tanta coisa, o que você quer que eu fale? E aí eu vou colocar uma música. Calma, que essas horas nunca vem, né? Não é essa. Todo mundo conhece, mas essa era a música para vocês. Era isso que Deus queria que eu dissesse. Na verdade, Ele estava dizendo para vocês hoje. Vou deixar vocês escutarem, vou ficar falando. Se quiser fechar os seus olhos. Eu queria dizer para vocês que hoje é dia de voltar para Deus e que, apesar de todo o pecado, de toda a falta, de tudo que a gente fez para Deus, o Senhor chamou vocês a servir, chamou vocês para estar aqui e que, independente de qualquer realmente pecado, o Senhor tem prazer na misericórdia, Ele tem prazer em chamar vocês mais uma vez ao serviço. E agradece vocês por estar aqui para escutar aquilo que Ele tem para dizer. Essa misericórdia que o Senhor queria que eu dissesse a todos, que o Senhor ama muito cada um e agradece o sim do serviço, e que apesar de tantos nossos erros, o olhar de Deus nunca se afastou da gente. E é isso, Deus queria derramar o seu amor e lembrar que você é necessário e preciso. Não, e foi muito legal, porque daí eu falei, o que você quer, Deus? Aí Deus falou ali pra mim, eu falei, da hora. Agora vamos voltar à formação. É isso, gente, agora com essa motivação de serviço,
eu vou falar sobre serviço a Deus. A primeira parte já foi, agora vamos na segunda. A gente amolece o coração pra gente tostar pra agora. Deixa eu aprender isso, né? A gente com Dom Bosco. Serviço a Deus. O que precisa um servo de Deus? Pronto? Aí, gente, eu tô construindo todo um negócio pra eu chegar lá, tá? Vou chegar. O servo de Deus. Eu achei uma frase muito legal quando eu tava estudando, que eu quis trazer pra vocês, que fala: o demônio teme uma alma unida a Deus como se fosse o próprio Deus. É de São João da Cruz, doutor da igreja. Então, o que o servo de Deus precisa, né? Precisa ter uma vida interior, oração diária, realmente ter, em vez de morte dentro da gente, a gente precisa ter uma vida dentro da gente. A gente precisa de vigilância, vigiar e orar para não cair em tentação. Lógico que nem tudo é tentação na nossa vida, muitas coisas às vezes falha nossa, mas ainda existe também, então a gente precisa ser vigilante. A gente precisa viver os sacramentos. E aqui, a gente não vive sempre tudo, mas Eucaristia e confissão. Eu não sei qual foi a última vez que você confessou. Desculpa. Mas a confissão é a melhor forma de se libertar. Não existe outro jeito. A melhor forma de se curar é Deus perdoando os seus pecados. Todo mundo já viu The Chosen? Muita gente já viu? Eu amo aquela parte, aquele momento que a Mariana Madalena saiu e aí depois ela voltou, que ela pecou, né? Quando ela vai na tenda e vai ver Jesus, que ela tá tão ali pra baixo, sabe, arrependida, com vergonha de Deus, e Deus fala: Maria, olha pra mim. E aí ela olha pra ele e Jesus fala: eu te perdoo. Gente, isso é a confissão. Isso é a confissão, é Jesus perdoando os seus pecados. A gente tem que buscar o sacramento da confissão. É de graça. A gente pode, em qualquer momento, a gente pode fazer isso. Então, o sacramento da confissão é muito importante. É Jesus olhando no seu olho e te perdoando. Ali, na hora que eu olhei aquela cena, eu falei: cara, isso é confissão. E é muito legal. A gente pode buscar. Não sei por que a gente não faz isso com frequência. Então, e aí, confissão, Eucaristia. Eucaristia não precisa nem falar, né, gente? Jesus. Obediência e humildade. Isso é difícil, mas tem que fazer. Gente, o servo de Deus obedece ao núcleo de coordenação e ao coordenador. Não tem como ser rebelde. Não é o lugar de ser rebelde. Viu, gente? Não é o lugar de ser rebelde. A gente tem que ter obediência e humildade. Gente, a gente é servo porque Deus nos chamou, mas a gente nem sabe porque Deus nos chamou. Então, eu não sabia porque Deus... Eu falei: nossa, uma alma tão pequena. Deus vê a nossa realidade. Mas aí, pra gente ser desumilde, aí às vezes eu vejo no retiro, aí pega o caixazinho de servo assim: eu sou servo. Toda se achando porque é servo. Pra mim, servo que tem tempo de se achar que é servo não tá fazendo o que tem que fazer, né? Porque tão corrido o retiro que não, eu acho que não tá fazendo o que tem que fazer. Mas é verdade, tipo assim, a gente tem que ser humilde, a gente tá ali como um servo de Deus que tá ali para o outro. A gente tá para o outro. Deus nos chamou num serviço lindo para o outro. Então a gente tem que viver essa humildade de servo. Um servo de Deus, no serviço a Deus, precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como eu falar daquilo que eu não sei. Então, eu acho que conhecer a palavra de Deus é muito importante, muito importante. E, eu até coloquei mais um ponto aqui, e a doutrina da Igreja Católica. A gente serve
num grupo de oração dentro da Igreja Católica. Não tem como a gente ficar flertando com outras religiões. Não tem como a gente viver outras religiões. Uma coisa é a gente entender, amar, compreender, mas se a gente está dentro de um grupo de oração católico, a gente tem que viver a doutrina católica. Não tem como ser diferente disso, não tem como ficar... E aí conhecer a doutrina da igreja, acho que faz parte. A gente vive a verdade, a gente tem que viver a verdade. E a verdade é onde Deus nos escolheu. É isso, conhecer a doutrina da igreja. E ser exemplo. Gente, ser exemplo é essencial. Quando Deus nos chama ao serviço, volta um olhar pra gente. Não tem como. Aí eu trouxe 2 passagens sobre isso. A primeira está em Mateus 18, 6, 7. Ela tá pegando. Pode ir. Eu leio para vocês, não precisa pegar, se quiser. É pouquinho, tá? E tem outra também, que eu já deixei separada aqui. Vou ler para vocês. Mateus 18, versículo 6, versículo 7. Quem provocar a queda de um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável, sem dúvida, que eles ocorram, mas ai daquele que os provoca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem está falando isso aqui não sou eu, não, é Jesus, tá? E ele falou assim, Jesus, vamos dar um amorzinho antes, depois a gente fala esse negócio. E a outra passagem é 1 Coríntios 8, 9. Mas tomai cuidado para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Aqui fala sobre o escândalo, né? Nosso serviço a Deus, nós temos que pensar como a gente vai se portar. Porque a gente sem querer se torna referência. As pessoas olham para nós e veem que você tem algo diferente. Então, o que você faz afeta muito a vida do outro. Se a gente já está no serviço para o outro, é também a nossa vida. E por isso que eu perguntei, estou falando com o servo, certo? Então, vocês já estão num caminho, não falo isso com todo mundo, vocês já estão num caminho para saber o que é o certo e o que é errado. E isso é uma atenção para vocês. A gente é exemplo em todas as coisas. E sempre a gente olhando a gente por todas as coisas. As pessoas deviam estar na igreja por causa de Jesus? Sim, mas muitas não estão. E a gente é um meio de conversão para elas também. Discernimento, eu acho que aí é básico. A gente precisa ter discernimento das coisas que a gente fala, das coisas que a gente faz. Eu sei que a gente erra, a gente é pecador. Nossa, com substâncias da carne, né? A gente é levado ao pecado. Por isso que o nosso coração precisa ser curado. Mas é preciso ter discernimento. Quando vem sempre uma luz de Deus, reza pelo seu anjo da guarda, que ele vai te ajudar. A te dar a luz nos momentos que você precisa ter, tem momentos que a gente precisa se silenciar, que às vezes arrumar discussão não adianta. Tem momentos que a gente precisa falar para a gente se posicionar num determinado assunto. Mas é preciso ter discernimento. E um servo de Deus, terminei essas virtudes, tá? E um servo de Deus na hora de rezar. O que a gente precisa? Discernimento. A gente precisa de discernimento na hora de rezar. Porque na hora que a gente reza por alguém, é o encontro da pessoa com Deus. E às vezes pode ser o primeiro encontro da pessoa com Deus. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer, do jeito que a gente vai fazer. Às vezes eu não posso chegar, a pessoa às vezes não gosta de toque, eu não posso chegar abraçando a pessoa do nada, sabe? Eu preciso ter discernimento do que é melhor, sabe? É só pedir a ação do Espírito Santo, ele vai te falar, sabe, o que fazer.
Porque vem muitas pessoas com corações feridos, com traumas, sabe? A gente tem que saber como se portar com a pessoa, principalmente na hora que a gente for rezar por ela. É um momento de fragilidade, é um momento ali que é o encontro com Deus, sabe? É uma coisa muito importante. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, pedir discernimento. E aí eu coloquei aqui, orar em pecado. A gente pode orar em pecado? Por alguém? Pode. Deve. Não sei. Mas aí eu quero falar, a gente tem a consubstância da carne, né? A gente não, se a gente fosse santo, a gente estaria no céu. Então, Deus age em nós na misericórdia. E nem sempre a gente vai estar bem, mas Deus se faz nesse. Então, o que santifica a gente é Jesus, não é a gente mesmo, né? Então, Deus age também na gente, assim. Mas aí compensa a gente pensar, como que eu vou orar por alguém pedindo para que essa pessoa perdoe alguém, sendo que eu mesmo eu não perdoo, sabe? A gente precisa pensar nisso. Eu não sou santa, a gente reza pelas pessoas, mas isso é o mais bonito do serviço, né? Através disso, Deus fala também na nossa vida. A gente é transformado também, em servir alguém, a gente também é transformado. Isso é muito legal. Aí eu até coloquei aqui, o serviço a Deus nos traz santidade. Por quê? É isso. A gente quer sempre ser melhor para o outro e a gente acaba se tornando melhor. Então, prático, para a gente rezar por alguém. Prático. O que a gente faz? Vou rezar por alguém, no momento de oração. A gente primeiro pede ao Espírito Santo, né, para que eu não vou rezar para alguém, sendo que eu não tenho Deus, né? Naquele momento ali, estou ligada com Ele, então a gente pede ao Espírito Santo. Antes de chegar na pessoa, não vai pedir o Espírito Santo já relando na pessoa, né? Ai, Deus me ilumina para falar nele agora, não. Já se prepara antes, né? Tenta saber o nome da pessoa. Eu acho legal, o Adão, ele sempre procura saber o nome da pessoa, saber a história da pessoa. Eu acho isso muito legal. É diferente quando a gente sabe, né? A Bela falou também que fez isso. Sabe o que está acontecendo na realidade, que a gente ora com propriedade, né? A gente sabe o que tá ali. Orar em nome de Jesus. Jesus é poderoso. E aí aqui, se for um caso de cura e libertação, se for orar por isso, orar no poder do sangue de Jesus. Mas eu vou falar mais pra frente sobre isso. Orar com fé, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Gente, às vezes nem sempre você está com a Bíblia perto e tudo mais, mas faz diferença a gente rezar com a Bíblia. Às vezes você nem trouxe a Bíblia, não sabe onde ela está, perdeu, rasgou a Bíblia, mas faz muita diferença. Aí fica depois caçando a Bíblia dos outros, né? Que aí os outros vão usar a Bíblia e tá com alguém. Gente, a palavra de Deus, isso aqui Deus falou, foi Jesus que disse. A gente rezar com a palavra de Deus ali, se Deus falar uma passagem para você já tá ali, já fala para a pessoa na hora, sabe? Carrega a Bíblia nesse momento. Faz muita diferença. E rezar em total dependência do Senhor. É o Senhor quem faz, não é a gente. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Rezar nessa dependência de Deus. Às vezes a gente não entende, mas às vezes a cura não é naquele momento. Então, às vezes a gente acha, mas eu não consegui fazer. Não é a gente que faz, é Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Rezar em dependência ao Senhor. Orar com calma. Isso é muito importante. Às vezes a gente tá eufórico e fica lá. Tem um momento pra isso, tá? A gente gosta, né? Eu e o Adão, a gente gosta de rezar assim. Tá quase cuspindo no... mas normalmente a gente tem que ter aquele discernimento, né? É o primeiro encontro da pessoa com Deus. É o momento apropriado pra isso, sabe? A gente precisa ter isso. Normalmente, orar com calma é o melhor jeito, tá? Ora, vai perto do ouvido, sabe? Deixa a pessoa escutar o que você está rezando. Isso é muito bom, sabe, para a pessoa. Porque, às vezes, ali, naquele momento, Deus está te dando dons de palavras de ciência que faz que a pessoa seja curada, sabe? Então, é muito legal você rezar perto para que a pessoa escute a sua oração. E até
dons de línguas. Até os dons de língua escutar junto. Porque também existe casos de interpretação de línguas. Às vezes Deus dá o dom para a pessoa entende exatamente o que precisa escutar, sabe? Enfim, e também isso traz cura para... E sabendo pelo que vai orar, gente. Acho que isso é o básico. Vamos saber o que está orando, né? Isso aqui eu tirei de uma apostila. Achei, mas enfim, muito legal. E Deus age no melhor preparo. Você só vai falar daquilo que você conhece. Não tem como eu rezar por falar palavras de Deus, profecias daquilo que eu não sei. Então a gente precisa conhecer para falar, não tem como. E aí no preparo também, né? Eu me preparei antes, eu rezei antes. Como que tá? Eu fui lá, cheguei, mas eu cheguei na hora da pregação, não sei nem o que o pregador falou, fiquei conversando lá atrás inteira, contando a minha vida pro amigo. Ou o diácono chegou, eu fui lá abraçar ele. E aí eu perdi a emoção inteira do grupo que estava acontecendo, eu não sei. E aí eu chego lá, vou rezar para alguém. Deus acha a misericórdia, tá, gente? Mas a gente não pode contar com essa misericórdia de Deus toda hora, né? Tipo assim, a gente precisa se preparar, sabe, para esses momentos. A gente só vai falar da Bíblia, a gente só vai falar palavras da Bíblia se a gente ler a Bíblia, passagens da Bíblia. Ai, Deus me lembrou da passagem vou usar essa aqui que eu falei. Do que não causa a queda dos pequenos. Ai, onde que é? Não tenho ideia, entendeu? Eu vou lá. Se a gente conhecer mais, vai ser mais fácil. Quando a gente mais faz as coisas, normalmente aprende as coisas, é mais fácil de fazer. É isso. E a gente precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus com todas as coisas. É isso. Segunda parte da formação, serviço de Deus. Basicamente, é que todo mundo sabia, né? Não foi novidade pra ninguém. E aí, agora eu vou falar mais do Ministério de Oração por Cura e Libertação, tá? Vou entrar mais focada no isso. Que aqui... Deixa eu pegar aqui. Eu quis trazer isso porque, como eu expliquei no começo, toda oração é uma oração de cura e libertação. Eu não tenho como falar só sobre cura sem falar do jeito de orar. Não dá para separar os dois, porque faz parte também. Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês, tá? Para ajudar. Que eu estou aqui para que o serviço de vocês seja mais fácil, na verdade. Então, é por isso que eu ia trazer. Tem alguém aqui que sente chamada ao Ministério de Cura e Libertação? Não? Isso? E a Bela, que eu sei, né? Não sei do seu irmão, mas enfim. Só perguntar. Só os dois também são? Os dois também têm chamado? Tô perguntando. Tá. Não, ele também. Eu espero eles voltarem ou não? Vou esperar a Bela, então. Ele tem que mandar o emoji depois, hein? Se o André estivesse falando isso, você manda o emoji. Nesse momento. Agora. O emoji de abelha. Vamos lá. Então, o Ministério de Oração por Cura e Libertação. Cura, vou começar por cura. Cura interior. O que acontece? A gente é tão pequeno que nem a gente mesmo sabe que a gente precisa ser curado. Então, Deus precisa revelar aquilo que a gente precisa ser curado. É isso que acontece. E é Deus que revela o que tá. Porque como tá... Normalmente, a cura interior é a cura do nosso inconsciente. Então, às vezes aconteceu traumas com a gente nossa mente nos protege. E
escondido dentro de nós. Muitas vezes esses traumas trazem marcas na nossa vida que nos define, que não vamos falar define, porque Deus pode transformar tudo, mas que moldam a gente a ter atitudes que não são tão legais. Então, esse processo da cura, principalmente dessa cura interior, é Deus que revela. Então, não tem como milagrosamente a gente saber. Muitas vezes a gente pode até ter uma desconfiança, mas Deus sabe do cerne da trauma, do pecado, às vezes, daquilo que acontece. Então, a gente nunca sabe como vai ser. Porque às vezes pode ser um momento de euforia ou um momento de paz. Depende muito da pessoa. É aquilo que eu falei no começo, Deus age da maneira que Ele quer. Às vezes Deus revela no momento que Ele entende que é melhor. Não cabe a nós entender, mas conhecer. E passos para a cura. Também estava falando lá. Para que isso aconteça, a gente tem que querer. A pessoa... Estou rezando pelo Adão aqui. Estou rezando para que intenção a que ele seja curado, que Deus revele sobre ele. Se ele não quiser, nada vai acontecer. Eu posso rezar por ele um século. Se ele não quiser, não vai acontecer. Deus age na liberdade, a liberdade da pessoa. Tanto que a gente Deus faz sempre o convite, mas cabe a nós dar o sim. Então, para a pessoa ser curada, ela precisa querer, tá? E aí, o que acontece? Às vezes, nesse processo de cura interior, que Deus revela algo, podem ocorrer algumas manifestações externas. Não necessariamente uma manifestação demoníaca, mas às vezes é um trauma da pessoa que dói tanto nela, que quando Deus revela, a pessoa começa a tremer, ou ela começa a gritar, ou ela começa a chorar muito porque aquilo dói. Porque, eu tô pensando a chorar. Quando Deus revela algo que marca a nossa alma, Deus abre realmente, e é como se fosse o coração, sabe, pulsando, gritando, sabe, porque estava aprisionado, e Deus abre aquilo, então aquilo dói, aquilo causa na gente realmente, a gente vive aquela ferida de novo para que Deus possa curar ela. Então, isso acontece. Aí tem gente que tem dor, que sente muita dor em membros das pernas, que a mão começa a tremer, sente dormência na mão, assim, né? Uma vez até escutei que normalmente quem sente dormência na mão é porque precisa perdoar. Enfim, fica aí no ar. Vai que você reza, sente, ó, não tô ficando no ar. Dormência. E esse momento, assim, de cura, que se a gente está rezando por alguém e a pessoa está vivendo esse momento, né? A gente sente, o que eu faço quando eu estou falando uma experiência, o que eu faço? Porque a pessoa começa a se desesperar. Mas é o processo da cura dela, né? Eu começo a rezar para que Deus traga paz. Para que naquele momento de dor, naquele momento de nervoso, né? Que o Senhor possa vir trazer, derramar a paz dele no coração e vir acalmando a pessoa. Porque isso faz parte, né? A gente precisa viver, se acalmar, para que o Espírito Santo venha, sabe? E preencha o coração. Então é isso, o que eu queria dizer. Nem sempre, quando está acontecendo alguma oração, no meio da oração, é algo do demônio. Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, é Deus agindo, é Deus ali. A gente precisa só ter o discernimento. Eu preciso levar essa pessoa para o sacrário? Eu deixo essa pessoa lá no meio de todo mundo? Não tem uma regra, é o discernimento, sabe? Eu tenho que pensar, eu vou constranger a pessoa levando ela para o sacrário? Ou vai ser melhor que ela fique lá? Eu já ia falar, não vai bater. Eu preciso ter discernimento, aquilo que eu falei no começo. Não tem uma regra, mas a gente precisa pedir essa emoção de Deus. Fala, o que eu faço? Fala com o coordenador, enfim.
E deixa ela viver o momento, gente. Deixa a pessoa viver o momento. Não fica tentando abraçar, tentando tirar. Deixa ela viver o momento dela com Deus, sabe? Ela precisa disso. Às vezes a pessoa quer tanto acalmar ela, sabe? Que ela não deixa a pessoa chorar. O choro... Pode... Eu mando A pessoa precisa... Até perdi o fio da meada. A pessoa precisa viver, sentir aquele momento. E às vezes não leva o pós-pregação, às vezes leva mais que isso. Às vezes a pessoa precisa levar realmente para ela viver, sabe? Ela deixar refletir o que aconteceu nesse momento agora. Vocês já viveram um momento assim, que Deus te mexe tanto com você, que você fica até meio perdido, sabe? Você fica perdido. Você precisa de um momento seu. E aí, deixa a pessoa ter o tempo dela. Não fica querendo conversar, não fica... Tipo assim, a não ser que a pessoa queira, né? Normalmente, a pessoa vai viver esse momento, ela vive o tempo dela e depois ela quer partilhar. Também esteja lá para a pessoa partilhar, né? É muito importante. Muitas partilhas, muitas curas através de partilha. Eu estava falando do dom das lágrimas. Existe um dom das lágrimas. Um dia até a Brenda veio falar isso comigo. Brenda, se estiver escutando, manda um emoji. Já era, agora isso vai ser pra sempre. Existe os dom das lágrimas. Deus nos permite ser curados pelas nossas lágrimas. E quando a gente reza por alguém em serviço mesmo, a pessoa não consegue chorar, às vezes é um trauma de infância dela, e a pessoa que está servindo chora pela pessoa. Isso é um dom incrível, incrível mesmo. E acontece, tá? Acontece em serviço. A gente chora pela essa pessoa, para que seja um passo da cura dela. Continuar aqui. Repouso no Espírito. Vamos lá. Repouso no Espírito, eu achei umas perguntas nesse caderninho aqui, que é muito legal. Tem várias perguntas do Ministério de Cura e Libertação, e aí ele vai explicando assim certinho. E eu queria ler a do repouso para vocês. O que é repouso do Espírito? Encontra-se várias manifestações no poder do Espírito Santo, que início espantaram grandemente, mas que agora são facilmente admitidas como autênticas. É assim com os dons das línguas, das curas, da efusão do Espírito e imposição das mãos. Mas há um fenômeno sobrenatural menos conhecido que torna cada vez mais frequente na renovação carismática, que é o repouso no Espírito. Depois de um estudo atento sobressai, sem equívoco possível, que essa experiência encontra seu fundamento na teologia. Com efeito, o repouso no Espírito reveste-se das características do arrebatamento, que é uma espécie de êxtase, salvo na sua causa imediata, que é pedido feito a Deus, numa oração apropriada. Durante uma oração, uma adoração, uma pregação, num grupo de oração, existem pessoas que se sentem desfalecer, chegam a cair no chão, a ficarem deitadas. Mas muitos se assustam por não saberem o que está acontecendo. Outros que passam por essa experiência testemunham sentir-se curados, libertos. Quais cuidados devem ser observados em relação ao repouso do Espírito? Embora o repouso no Espírito possa acarretar grandes bênçãos, também tem seus perigos. No livro O Poder da Cura, alerta-se quanto ao sensacionalismo por parte de quem ora e de quem recebe a oração. É importante ter cuidado em relação ao orgulho, que às vezes envolve as pessoas que buscam uma satisfação pessoal. Outro fator que necessita ser observado é o fato de que nem sempre que parece ser um autêntico repouso no Espírito é obra do Espírito Santo. Esse fenômeno pode ser provocado por fatores psíquicos, espirituais ou por uma simples expressão de emoção humana, situações que podem abrir profundos traumas íntimos ou ocasionar problemas de libertação.
Por isso é necessário sempre ter cuidado, obediência, prudência e discrição redobrados. A pessoa não precisa cair no chão para estar em repouso. Ela pode estar sentada e sentir seu corpo totalmente adormecido, ficar inerte e a cura profunda se realizar naquele momento. Eu trouxe isso aqui porque eu achei muito legal essa parte que ele fala sobre o sensacionalismo de quem recebe, de quem ora e de quem recebe. A gente precisa ter cuidado nisso e não forçar ninguém ao repouso. Não é porque a pessoa não repousa que ela não encontra Deus. E também não precisa ficar, eu fiz você repousar. Não, você não fez ela repousar. Quem fez foi o Espírito Santo e foi ela mesma que quis. A gente precisa ter esse... Não se sentir orgulhoso disso, sabe? Às vezes é porque é surreal, é o poder de Deus acontecendo com a gente, não tem como. Mas a gente não precisa ficar se orgulhando disso. É isso que eu queria dizer para vocês, sabe? O repouso é algo incrível, Deus age muito no repouso, mas nem sempre vai acontecer, né? É aquilo que, do momento, é aquilo que Deus age da maneira que Ele quer, é isso. E aí, na cura, enfim, eu posso rezar pela pessoa e Deus revelar isso através do repouso, ela tá no repouso lá se debatendo, mas às vezes é um momento da cura interior dela, tá? A gente precisa ter discernimento. É importante quando a pessoa repousar e tá assim, na hora que ela voltar, a gente pegar, acolher, sabe? Entender se ela quer ficar mais sozinha, se ela quer partilhar, sabe? Aí vai de novo ao discernimento, tá? É isso. E também ela pode revelar sem repouso nenhum, tá? Então é isso. Tem mais um. E, gente, o que precisa para ser... Eu já falei, né? Passos para a cura. O que precisa para ser curado? Querer. Isso é essencial. Tomar posse da sua cura. Às vezes, se eu não tomar posse da minha cura, eu fico curado, sabe? Deixa pra trás, sabe? Fica remoendo isso, sabe? No meu coração. Mas será que Deus me curou? Gente, a gente tem que tomar posse do poder de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Não tem porque a gente ficar, duvidando de Deus. A gente fica duvidando de Deus. Duvidando que Deus tem poder pra fazer as coisas, sabe? Deus pode tudo. Mas aí tem que ser atento. Não é porque você é um viciado em droga. Não é porque Deus te curou daquele vício que você não vai ficar, eu vou usar a mesma palavra, flertando com a droga. Aí você fica lá com seus amigos que usa o negócio, tipo, fica sentindo cheirinho, sabe? Tipo assim, não é... Deus curou, Deus pode fazer tudo, mas e você? Vai fazer o quê, sabe? A gente precisa também... essa é a diferença, né? Tipo assim, Deus tem poder pra curar e Ele te curou, então tem que tomar posse da minha cura, sabe? Tem que ser fiel naquilo que Deus fez. Beleza. O que pode impedir a cura? Existem alguns bloqueios, ou seja, obstáculos, que podem se tornar um impedimento para a pessoa experimente a cura e a libertação que o Senhor quer realizar em sua vida. Por isso, durante o atendimento, é importante diagnosticar e ajudar a pessoa a combater esses possíveis bloqueios que podem impedi-la de ser curada e liberta. Entre outros, alguns desses obstáculos são pecado, carência no amor, contaminação espiritual, falta de fé, falta de perdão, não querer ser curado, enfermidades que trazem ganhos e perdas no campo emocional, não aceitar a cura e a libertação como processo e querer mágica por meio de oração da pessoa que está rezando por ela. E busca de adivinhação. É isso, gente. Tem milagre. Quer dizer, tem, né, Deus? Atendimento de geração. Às vezes a gente tá acabando, tá? Atendimento de geração. Aqui é mais para atendimento de geração, mas tanto para a pessoa que quer.
você tá orando lá no momento mesmo. Gente, Deus te revelou alguma coisa da vida da pessoa, isso é sigilo. Existe diferença, quando a gente partilha, se eu partilho a vida da pessoa, isso é fofoca. Então, se eu tô rezando pela pessoa, é sigilo, o que a pessoa me disse, e a não ser que a pessoa fale, tá? Mas ela falou, guarda pra você, isso é sigilo, é essencial numa oração de uma pessoa. Às vezes você está rezando lá, Deus falou com você, ou às vezes até mesmo isso acontece muito em retiro, né? A pessoa te pega para partilhar, ela vai contar para você sua vida, ela pede oração para você, sabe? E aí você depois vai sair contando todo mundo a vida da pessoa. O que a pessoa vai sentir, sabe? Quando existe partilha, tudo bem. Mas se eu partilhar a vida da pessoa, isso já é fofoca. Então, sigilo, tá, gente? E como Deus fala com a gente. Porque, tô rezando pela pessoa. Como que Deus vai falar? A gente, como eu já falei, a gente precisa se preparar. E aí, assim como a gente se prepara para o retiro, né? Faz aquele jejum muito legal, a gente deixa de comer coisas, a gente reza mais, a gente faz nosso jejum. Oração, jejum e penitência, né? Ou caridade. A gente precisa se preparar em todos os momentos. Quando a gente mais preparado, mais Deus vai falar com a gente. Existe poder no jejum. Muitas curas são feitas através de jejum. E quanto mais a gente buscar esses meios de santificação, mais a gente vai estar perto de Deus e mais Deus vai falar com a gente. E Deus usa dos carismas, os dons, famosos dons infusos, né? Os dons infusos são pelo batismo, que a gente recebe, todo mundo aprendeu no crisma os dons, vou fazer chamada oral dos dons que vocês... Eu coloquei aqui para lembrar, que são dons infusos para a nossa santificação. Mas existem os dons de serviço, que os dons efusos através da efusão do Espírito Santo, que Deus dá conforme a necessidade, conforme Ele quer. Os dons de serviço, carismas de serviço, dom da fé, gente, dom da interpretação, da profecia, da cura, do dom de língua, dons de milagres, discernimento, palavras de ciência e sabedoria. Se vocês prestarem atenção, fé, discernimento, são dons, precisam ser pedidos a Deus. Se a gente não pedir a Deus discernimento, Deus não vai dar. Quer dizer, isso é perfeito, tá, gente? Mas assim, a gente precisa pedir a Deus. Dom da fé é um dom, a gente precisa pedir a fé para Deus. E esses dons de serviço são para o outro, sempre para o outro. Então, aí eu vou chegar para rezar para a pessoa. Cheguei. Aí eu já cheguei atrasada, que eu fui conversar lá atrás. Eu cheguei atrasada, perdi a oração inicial dos servos. Então, não tenho noção do que vai acontecer no grupo. Eu cheguei depois do momento do serviço do retiro. Estou falando do retiro, né? Acordei atrasado. Nossa, deu tudo errado. Não sei o cronograma. Na hora da pregação, fiquei conversando. Eu fiquei lá fora, mexendo no celular. Vamos entrar, gente. Só enrolando, porque eu não quero entrar também, né? Pulei, perdi tudo. Aí eu cheguei lá, não rezei a oração inicial do Espírito Santo. Vou rezar por alguém, como que Deus vai falar com a gente? Aí eu começo a ser pipoquinha, né? Rezo por um, não senti nada. Rezo por outro, não senti nada. Vou rezar por outro. E a gente precisa se preparar antes, gente. O básico para a gente rezar por alguém é estar em comunhão com o momento que está acontecendo. É unidade, sabe? Eu sei que a música que o ministério tocou na hora do Espírito Santo, eu vi que aquela pessoa sentiu algo naquela música, sabe? E aí na pregação ela se sensibilizou, e aí ela está falando com ela na pregação já para mim, sabe? Aí eu vou lá. Quão rico vai ser a minha oração para ela do que se eu chegar atordoado? Eu não sabendo o que aconteceu, eu não sabendo o que está falando, eu não sei nem o tema que aconteceu. Quão diferente vai ser se eu me preparar, se eu estiver lá, se eu pedir, Espírito Santo, derrama os teus dons de serviço em mim,
palavra de ciência, dom de língua, derrama em mim para que eu possa ajudar a outra pessoa, sabe? Quão diferente isso vai ser. Aí, por isso que eu quis... Foi nesse momento que Deus me falou do Eis-me Aqui, Senhor. Essa música que veio em mim. Falei, faz nem que seja uma oração simples, sabe? Às vezes você tá na correria realmente, você tá na unidade ali, mas você tem muita coisa para fazer. E isso acontece principalmente com o núcleo, né? Você tá lá, mas você tá ali com o coração ali. Faz uma oração simples. Pega essa música, fala, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante a teu, em cima de ti até transbordar. Às vezes é isso, sabe? Você já volta para Deus e se coloca ali diante de Deus, embaixo das asas do Senhor. Senhor, faz o que o Senhor quer da minha vida. Eu estou aqui para ti, Senhor. Eu não estou aqui por mim, eu não estou aqui para minha glória, eu estou aqui para a sua glória. Então, se é da tua vontade, Senhor, realiza em mim que eu fale na vida da pessoa. Se é da tua vontade, Senhor, que eles te encontram. Eis-me aqui, Senhor. Pode usar de mim. A gente é instrumento de Deus nesse momento. Deus usa de nós. E é isso. Eu queria deixar essa motivação para vocês. Faça esse preparo de rezar por alguém. Fala assim, Senhor, que meus olhos olhem as pessoas que precisam de oração, porque a gente não consegue rezar por todo mundo. Então, olha para a pessoa que mais precisa. Faça que eu chegue até ela. Enfim, é isso. E aí, quando a gente ora pela cura, né? Eu motivo vocês a orar pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado por nós em remissão aos nossos pecados. Pedir o sangue de Jesus numa oração por alguém é muito enriquecedor. O poder do sangue de Deus transforma tudo, tudo. Então, a gente pedir para esse sangue lavar a pessoa, esse sangue curar a pessoa, sabe? Faz muita diferença. Pedir esse sangue de Jesus nesse processo de cura e libertação. E não ter medo. Não ter medo na hora que a gente for rezar por cura e libertação. Não tenha medo. Deus pode todas as coisas. Deus é poderoso. Poderoso. A gente não tem que ter medo de nada. E eu fiquei pensando, por que a gente tem medo, né? A gente normalmente tem medo do que a gente não conhece, normalmente. Mas por que a gente tem medo se a gente tem Deus? Uma vez eu estava, principalmente em casos de libertação, sabe? A gente fica com medo do demônio, mas por quê? Tô pensando, por que a gente tem medo do demônio? Tem que ter medo. Você tem que ter medo se você não reza, se você compactua com ele, se você está em pecado. Aí você tem que ter medo. Mas se você está com Deus, por quê? O Fernando falou esses dias, estava escutando um podcast de um padre exorcista no Inteligência. E ele falou assim que esses casos de magia não pegam quem é cristão. Realmente, sim, você estava pensando. Gente, a gente não tem que ter medo, que a gente tem Deus do nosso lado. Não precisa ter medo, sabe? Não. E a gente fica colocando muita coisa assim. Eu falei, eu não quero falar do demônio na minha formação. Eu quero falar de Jesus, quanto Jesus é poderoso. A gente fala, por isso que eu quis trazer as manifestações externas. A gente fica colocando muito estrelismo no demônio. Não tem que ter isso, não, gente. A gente tem que botar estrelismo em Deus, tá? Não precisa ter isso. A gente tem Deus, a gente tem tudo, tá? Não tenha medo de rezar, não tenha medo disso, porque eu vou até puxar um pouquinho mais para baixo. É algo lindo no serviço, lindo, que é a nossa cura através da cura do outro. Deus, quando a gente começa a rezar, né, no retiro, a gente para de rezar pela gente, a gente começa a rezar pelo outro. Não sei se vocês já perceberam isso, né? E aí fala assim, você reza no seu quarto, mas às vezes falta um momento de retiro para você rezar por você. Você sente isso? Deus cura através da cura do outro. Isso é lindo. Você vê a pessoa sendo curada que não consegue perdoar a mãe tanto tempo, e aí Deus transforma e ela partilha com você, e aquilo você fala assim, mano, eu fui canal da graça de Deus para ela, sabe? E aí Deus te cura através daquilo, sabe? Aquilo é muito bonito. E Deus realiza assim. Então, não tenhamos medo de rezar pelas pessoas. Não tenha medo.
se a gente faz todos esses passos, não tem por que a gente ficar... Deus vai realizar, Deus vai acontecer do jeito que Ele quer. E aí já estou no quarto momento, que seria o momento retiro. Quarto passo, quarto e último, que seria o momento do retiro. Que aí eu falando, nós somos incapazes, desculpa, mas quem faz é Deus e Ele é capaz de tudo. Deus age conforme a necessidade de preparo, tudo que eu já falei, cura através da cura. A gente precisa ser curado antes? É isso que eu te falei. Não, na verdade não. Deus age no outro e a gente é liberto muitas vezes. Eu retiro o momento de serviço, já falei tudo isso. No retiro, como eu estava falando, né? Às vezes muita gente quer conversar, partilhar. E aí vem, no caso, até pedir oração em intenção a algo. Quando isso acontece, tá, gente? Eu não sei, aí também tem que ver a moção do núcleo, se isso vai acontecer ou não. Mas, normalmente, quando isso acontece, a gente precisa rezar com mais alguma pessoa, tá, gente? Às vezes, você dá um breve relato. Por exemplo, o Adão pediu oração pra mim sobre esse ponto. Eu não vou sozinha com o Adão no sacrário rezar por ele. Eu chamo, normalmente, mais uma pessoa, 2, para rezar por ele. Dou um breve relato, vamos rezar junto por essa pessoa, porque um é testemunho do outro. Às vezes acontece alguma coisa ali, e aí você fica... 2 pessoas sempre são melhor, sabe? Pra gente fazer esse atendimento de oração. E a cura começa na acolhida. A gente começa aqui, né? Vem aqui na igreja, tá todo mundo aquele negócio, sabe? A partir daquele momento já é um processo de cura. Ali, a acolhida é muito importante. A gente conversar, a gente conhecer a pessoa, tá perto da pessoa. Até mesmo os quietinhos, né? Normalmente, quando serve mais quietinho, já gruda num quietinho também, pra você... pra você, sabe, você tem esse... Você já vai entendendo o que a pessoa tá. Você já conhece a pessoa, já vai rezar melhor pra pessoa, sabe? É muito legal. Essa cura através da acolhida. Acolhida amorosa. Ouvir é muito importante. Ouvir a pessoa. Às vezes tem pessoa que só fala. Tá bom. Aquilo ali foi a oração dela. Esse foi o jeito dela ser curada, ouvida. Ouvir é muito importante. Saber o nome da pessoa é legal. Até chamar pelo nome na oração, isso é muito bom. Sigilo. Estou lembrando de novo. Vou ressaltar de novo, né, gente? Vamos ficar em silêncio. Cuidado ao abraçar as pessoas, porque tem pessoas carentes e o jeito que a gente abraça pode ser diferente. E também a gente tomar cuidado com o nosso olhar. Às vezes a pessoa tá partilhando com você, a gente fala com o olhar, né? Aí a pessoa partilha com você, você já fica assim, tipo... que legal, sabe? A gente tem que tomar cuidado com o nosso olhar, tá? Quando a pessoa vai partilhar, assim... A não ser que você seja intencional da pessoa entender que não tá legal. Mas a gente toma cuidado com o nosso olhar quando a pessoa for partilhar com a gente. Contaminação espiritual. Existe, tá? Contaminação espiritual quando a gente reza por alguém, a gente fica cansado. Isso existe, nem sempre. Mas é muito importante, depois desses momentos, fazer uma oração de renúncia. Consagrada, São Miguel. É muito legal, tá? Fazer uma oração disso. Porque se acontecer ou se não acontecer, já é uma oração, já se santifica. Desculpa. E por fim, só para eu pegar falar um pouquinho da libertação, né? Que eu falei mais de cura. É aquilo, gente. É muito raro ter um caso de manifestação demoníaca. Eu mesma, acho que todo esse tempo, acho que eu não vi. Vou dizer, acho que não sei. Vai que Deus está me protegendo na minha vida. Mas assim, o que fazer nesse caso? Deus age conforme Ele quer, né?
desculpa. Se eu me preparei, se eu jejuei, se eu tô com Deus, se eu confessei, não tem por que eu ter medo. Não tem por que eu temer. Deus está do nosso lado, Deus está perto da gente. Não ter medo do demônio, não ter medo. E declarar o senhorinho de Jesus na nossa vida. Quando a gente declara que Jesus é nosso Senhor, tudo se ajoelha no nome de Jesus. Declarar o senhorinho de Jesus na vida da pessoa, a pessoa tem que querer. É isso. É sangue de Jesus. Jesus é tudo. E Deus não vai permitir que algo aconteça se não tiver pessoas preparadas para que lidar com isso. E era esse tópico que eu queria falar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Mas, como eu falei, eu não queria fazer o sensacionalismo para isso. Porque, na maioria das vezes, é psicológico, é uma cura interior e é manifestação de dor, tá? E aí precisa do discernimento da pessoa que está lá para entender o que a pessoa está vivendo, o que ela está sentindo. Se isso acontecer, eu tiro a pessoa, levo no sacrário, chamo as pessoas que podem lidar com isso, que conseguem lidar com isso e pronto, é isso. Eu não vou ficar falando no meio da oração, ai meu Deus, o que aconteceu? Nossa, tô nervosa. Não. Entrega para Deus, declara o senhorinho de Jesus na sua vida, viva sobre o senhorinho de Jesus e é isso, tá? Simplesmente assim. E Deus age, vai libertar. Libertação no caso disso, tá? Libertação de outras coisas que a gente precisa se libertar, muitas vezes de vícios, também acontece isso. É doloroso para a pessoa, porque é uma libertação, né? Já o nome já fala. Mas eu acredito que, não sei se no retiro vai ser rezado sobre libertação, acho que não, né? Não vai ter nenhum tipo de... Então não tem porquê... Enfim. Oração de renúncia, tudo? Tá, beleza. Qualquer coisa a gente faz no tópico 2 que a gente fala mais. Mas é isso, tá, gente? Jesus tá com nós, tá com nós. Então tá tudo bem. Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Alguma coisa pra falar? Tô com dúvida nisso. Ai, quando isso acontecer... Fiquei com medo disso. Alguém tem? Vocês aprenderam coisas hoje? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Que bom. Fico feliz. Fico feliz. Já aconteceu umas 2 vezes no grupo, de algumas pessoas se repousarem e começarem a se tremer. E eu deixo. Tá lá, tá com o Espírito Santo, eu deixo, ele age lá. Mas acaba às vezes assustando um pouco outras pessoas que não conhecem. Ou, sei lá, acho que tá acontecendo alguma coisa. Enfim, é pra deixar, né? E você tem que ter o discernimento. Tipo assim, você tem que ter o discernimento na hora. Normalmente eu deixo também, tá? Porque é aquilo que eu falei, é o tempo da pessoa lidando com aquilo. Não é fácil a gente viver muitas coisas. Eu vou falar um testemunho meu, tá? Eu lidei com muitos traumas na minha infância. Que eu não preciso falar aqui, não. E quando eu era participante ainda, nem era perseverante. Eu repousava muito. Sabe aquela pessoa que repousa toda a oração? Repousou até no Espírito Santo. Eu era essa pessoa. Porque eu não deixava Deus agir no meu íntimo. Então Deus tentava, mas eu não queria. Então eu ia. E aí chegou um momento que foi rezado por libertação, onde eu repousei e quando a dor veio, eu já gritei. E só que aí tá atrapalhando o momento, né? Aí a pessoa começa a gritar no meio do negócio, você faz o quê? Aí me levaram pro sacrário e ali foi quando eu entendi o que estava acontecendo comigo. Era Deus realmente mostrando pra mim tudo que eu vivi no meu passado, naquela minha dor, que eu precisava viver, que eu não tinha vivido. E ali Deus me libertou, entendeu? É isso, eu precisava viver meu momento. Se alguém fosse lá, fechasse minha boca, ou se alguém
Aí, tipo assim, alguém me tirou naquele momento, mas eles tiveram o discernimento que ali não era o melhor lugar pra pessoa. Agora, se a pessoa tá ali, tá tremendo, se a pessoa tá com medo, é uma coisa. Agora, se a pessoa tá tirando a atenção das outras, aí eu acho que tem que intervir, entendeu? É tipo isso. E também, tipo assim, faz muitos anos que eu não vejo acontecendo hoje casos que nem que acontecia, sabe? Porque quando acontecia disso, tremer, tipo, a pessoa realmente tá gritando e tá tremendo, a pessoa tem que segurar ela, entendeu? E aí a gente tirava justamente porque as outras pessoas ficavam com medo. Mas, tipo assim, eu acho tirando atenção, né? Se a pessoa repousou e tá com uns espasmos ali, tipo assim, não é uma coisa que chame tanta atenção. Isso. Só pra quem tá perto ali, aí talvez falar pras pessoas, tipo, presta atenção no tá tudo bem, é o momento dela que ela tá passando, deixa a pessoa. Mas se acontece um momento desse, você que tá rezando, deixa e sai ou segue? Não, fica ali com a pessoa, Não vai abandonar, não. Fica com a pessoa, pra você observar, E toma cuidado, tipo, porque às vezes, na questão do externo, né? Tipo, a pessoa às vezes tá tendo tremelique ali, pra não bater, tipo, na cadeira, ou então, tipo, ela tá com a roupa, e aí, ao tremer a roupa, tipo, sobe, né? Tipo, tomar cuidado nessas coisas, né? Até quando a pessoa vai repousar, às vezes a pessoa tem um milhão de cadeira atrás, você vai ver que aquela hora que ela repousar, ela vai fazer um barulho gigantesco, já vai afastando, tira a mão da pessoa, que se ela vai repousar, ela vai repousar. Já tira a mão da pessoa, vai tirando as cadeiras ali, ó. Preparando o caminho. Já prepara o caminho para que na hora que ela desfaleça, ela não cause, tipo assim, porque acontece, né? A pessoa cai lá, faz aquele barulhão, todo mundo olha. Não tem como. Então, isso também é legal, sabe? Ter esse olhar o ambiente, sabe? Isso faz parte da unidade dos servos. É por isso que é legal rezar os servos antes, pra gente ter essa unidade, sabe? A gente já ficar esperto o que tá acontecendo ali. A gente sempre comenta também que quando a pessoa recusou, e às vezes... Tchau, gente, até mais. Tô esperando os emojis, hein? Falou. Onde que eu parei?